Olá, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos ao Taverna Tarô. Meu nome é Vanessa. Estou aqui para fazer um vídeo mais do que especial para vocês, que é um vídeo sobre Jesus. Quem foi esse grande homem? Quem foi Jesus segundo o tarô? Jesus Cristo, claro, dispensa grandes apresentações e estamos aqui para ver, segundo o tarô, quem foi Jesus. Eu acho que esse vídeo vai ser incrível, vai ser muito bacana, um vídeo que eu faço com muito amor e vamos ver o que o tarô tem a dizer sobre o grande mestre. E é isso. Vamos lá então? Quem foi Jesus? Quem foi Jesus Cristo, segundo o tarô? Uau! O julgamento. Nossa! Aqui já faz até menção ao arrebatamento e tá... Quem foi? Eu vou tirar todas, tá, pessoal? E aí depois eu vou desenvolvendo com vocês. Quem foi Jesus, segundo o tarô? Uau! Cavaleiro de espadas. Que coisa linda! A estrela. Que coisa linda. Ele segue nos surpreendendo até hoje, né? A alta sacerdotisa. Quem foi Jesus? Cinco de espadas. Dois de espadas. Gente, eu vou começar falando, tá? Porque senão fica cansativo eu só tirar as cartas. E isso aqui tá muito interessante. Aqui Jesus se apresenta como realmente uma pessoa predestinada, uma pessoa especial. Ele veio com uma força celestial muito grande, tá? Ele veio aqui com o dom da palavra, ele tinha o dom da palavra, tá? Com esse cavaleiro de espadas aqui, ele veio preparado para passar a grande mensagem do Pai, os ensinamentos. Ele tinha essa missão. Me parece aqui uma pessoa que também foi muito obstinada, tá? Obstinada, uma pessoa também de grande inteligência, né? Pouco se fala nisso, uma pessoa de muita inteligência. Ele tinha uma oratória muito boa, por isso ele pregava para tantas pessoas, né? Jesus chegou a fazer pregações para milhares, entende? Milhares. Quem assistiu a série The Chosen sabe o que eu tô falando, né? Então, ele realmente veio com um propósito celestial, a estrela tá aqui, tá? Ele, uma forma de vida abençoada, celeste, divina, com poderes, de certa forma, tá vendo? Ligados ao espiritual, aquilo que não se pode tocar. Aqui a gente não está falando de matéria, aqui a gente está falando do imaterial, da espiritualidade, da força que não se toca, né? Então é disso que a gente está falando. E ele veio com essa força, tá? Uma força espiritual, um homem de extrema intuição, um homem de muita fé. Ele tinha aqui também os seus, uma necessidade, tá? De ter momentos a sós, ele com ele mesmo, ele com a fé dele. Quem assistiu a série também pode lembrar de que em vários momentos Jesus, apesar de estar entre os seus, os apóstolos, né? Que aqui eu mostro uma pessoa também, a gente vai falar sobre isso, muito dada aos amigos, né? Muito humano isso aqui dele, né? As pessoas só imaginam Jesus pregando e fazendo milagres, mas ele também tinha uma vida, de certa forma, comum. Ele teve amigos, ele teve ali, viveu alegrias, ele sorriu, ele brincou. Então aqui também, apesar dele ter aqui seus amigos, né, uma rede de apoio, pessoas que caminharam com ele, que seguiram seus ensinamentos, mostram Jesus que também tinha uma necessidade de vez em quando de se isolar, de ter os seus momentos para rezar, para orar, para falar com seu Pai.
Quem viu a série deve ter presenciado, isso marcou bastante. Em vários momentos ele estava ali com seus apóstolos, ele estava conversando, ele estava ensinando e de repente ele falava: Pedro, eu preciso de um tempo, e ele se retirava. Então aqui também já está apontando isso, essa necessidade de vez em quando de ter um momento só para si, mostrando aí um lado bastante humano, né? Porque muito se fala de Jesus e as pessoas esquecem que ele foi de carne e osso, ele esteve aqui no planeta Terra. Então ele também tinha essas questões humanas, tá? Me parece uma pessoa muito inteligente, me parece uma pessoa sem muitas papas na língua, não tinha muita papa na língua. Agora, ele veio realmente para nos fazer questionar o que a gente está fazendo da nossa vida, para onde a humanidade está caminhando. O julgamento fala sobre isso, né? É o acerto de contas, é a hora final, entende? Então, aqui de certa forma, ele veio para nos fazer repensar nossas vidas, nossos comportamentos, reavaliar tudo isso e ver o que está certo, o que está errado, né? Mas me parece que aqui Jesus era uma espécie de visionário, ele estava muito à frente do seu tempo e, lógico, como tal, ele não foi compreendido. Portanto, apesar dele ser filho do grande Pai Celestial, aqui mostra que ele teve derrotas, né? Ele teve algumas derrotas, houveram momentos em que ele foi impossibilitado, ele se viu em posições onde ele não podia pregar por conta da agressão, né, que ele sofria, o povo dele sofria. Então muitas das vezes ele ainda não estava preparado, que ele foi sendo preparado, né, como grande Messias, ele foi sendo preparado para a oratória, para a pregação, para a grande missão que ele tinha, que era uma missão difícil. Então por muitas das vezes ele teve que se retirar de lugares. Então mostra aqui isso também, tá? Aqui mostra também uma questão muito humana, momentos onde ele se questionou, sim. Onde ele se questionou, para onde eu devo ir, o que eu devo fazer? Eu me sinto tão perdido, meu pai. Quantas vezes aqui eu percebo aqui pelas cartas que ele se viu perdido, ele buscou o celeste para tentar entender ou obter respostas. Tá vendo? Então, ele buscando aqui o Pai Celestial, a força maior divina, para tentar entender, para buscar direcionamento. Ele também queria saber as coisas, ele também queria ter respostas, tá? E ele veio aqui realmente, tá vendo? O julgamento. Ele não veio para nos julgar, mas ele veio para trazer um autoquestionamento, entende? Mas me parece que as pessoas, lógico, né, não estavam preparadas para esse Jesus. Ele estava muito à frente, ele é muito visionário, tá? Agora, um homem de coragem, tá? Aqui mostra uma pessoa de coragem, uma pessoa desbravadora, uma pessoa que abriu o caminho para outros que depois viriam, né? Outros profetas, inclusive, tá? Outros profetas. Aqui mostra também, olha que interessante isso, né? Ele marcou a vida de muitas pessoas, é lógico, óbvio, e o óbvio também precisa ser dito. Ele marcou, ele curou pessoas, ó, tá vendo? A estrela, 3 de copas. Ele trouxe alegria, sorriso, celebração. Jesus também gostava de celebrações, tá? Então, aqui também é possível perceber que Jesus gostava, assim, de festas de casamento, de reuniões entre amigos, de conversas descontraídas, entende? Aqui mostra um Jesus dado ao social, uma pessoa muito entregue aos grupos, tá? Aos grupos, mas que ainda assim, de vez em quando, sentia a necessidade de se retirar para ter os seus momentos de fé. Interessante. O que mais aqui, por favor? Aqui mostra, né, os milagres que ele operou. Ó. Os milagres que ele operou. Uma pessoa realmente vinda, predestinada a curar almas, corpos, corações, emoções, para curar o grande mal no qual se encontrava o planeta Terra. O que mais aqui? Quem foi Jesus, segundo o tarô? O mundo. O mundo.
Muitos sabem que Jesus, ele foi um andarilho também, né? Ele foi um andarilho. Existe um pedaço da vida de Jesus que pouco se fala. O que ele fez entre determinada idade, né, faixa etária, onde ele ainda não estava cumprindo o seu propósito divino celestial. Aqui provavelmente ele viajou por lugares muito longes, muito distantes. Talvez ele não tenha ficado somente ali, naquela área onde tudo ocorreu, né? Então aqui a gente pode estar falando que ele fez viagens para a Índia, quem sabe até mesmo para o Oriente. Ele teve aqui um período que realmente ele percorreu longas distâncias. Aqui fala de um legado também, um legado que ele deixa para toda a humanidade. Ele sempre será referência de cura, paz, tá? Então aqui ele deixa um legado muito grande, ensinamentos para todo o universo, para todo o mundo, independente de qual seja a religião das pessoas. Impossível nunca ter ouvido falar no grande mestre Jesus. Então ele aqui, ele é consagrado como uma pessoa mundialmente, globalmente conhecida, tá? E não é o fato, é como eu falei, tá? O fato dele ter sido o filho de Deus não significa que ele só vivia vitórias, muito pelo contrário. Ele enfrentou conflitos, oposições, houveram momentos, né, em que ele e seus apóstolos viveram o amargo sabor, provaram, né, do amargo sabor da derrota, quando eles foram apedrejados, quando eles não foram compreendidos, quando eles não foram bem recebidos. Então aqui mostra, né, que eles também conheceram o amargo sabor da derrota em alguns momentos, momentos em que eles tiveram que se retirar para manter sua integridade física e continuar a missão em outro momento. O que mais aqui, por favor? Ó, tá vendo? Olha isso. Ó, eu ainda não tirei, mas olha aqui. O mago. O mago. Porque Jesus, gente, ele era um magista também, né? O que é o grande magista? Quando ele estava na festa de casamento e ele ainda estava se preparando para a missão dele, o vinho estava acabando. E aí era muito importante para aquelas pessoas que eram simples que não faltasse vinho, entende? A festa tinha que continuar, aquilo era a alegria do povo ali naquele momento. E Maria, mãe de Jesus, falou: filho, é agora. Você precisa operar o milagre, você precisa fazer o milagre da multiplicação do vinho. E ele não queria naquele momento, ele não queria, mas Maria fez ele entender que era o momento. E ele foi lá e fez. Isso é a manifestação do poder. O mago, a manifestação de um grande poder que ele tinha. Tá? Então, assim, ele realmente, veja, o mago é regido por Mercúrio, tá? Mercúrio é o pequeno veloz na mitologia grega, né? E ele tem a ver com comunicação. Então, ele tinha, assim, um poder de oratória e ele tinha habilidades especiais concedidas pelo grande pai. E no momento certo ele sabia usar. Então, veja que o mago está aqui, tá vendo? Eu vou colocar na mesa, porque realmente Jesus era um manifesto, propriamente dito. Ele tinha o poder, ele tinha o poder de manifestar, de cocriar as coisas. A ele foi concedido este poder divino. Então aqui temos o mago, o poder do infinito. Na camisa dela está cheia de sinais do infinito. Tá? Então assim, ele não tinha limites. Não havia limites para Jesus. Não havia limites. Ele tinha um poder infinito aqui, tá? Infinito. Eu lembrei daquela cena quando ele caminha sobre as águas em mar revolto, né? E assim, finalmente, Pedro, que estava muito conflituoso com a mente, o sentimento conflituoso, acreditou em Jesus. Então ele fez o milagre acontecer. Aqui também, ó, tá vendo? Mago com a estrela, alguém que opera milagres.
Alguém que curou paralíticos, cegos, surdos, mudos, né? Então tem isso aqui também. Última carta, por favor. Quem foi Jesus, segundo o tarô? Eu tô amando isso aqui. Um 7 de espadas, tá vendo? Uma pessoa que foi traída. E aí a gente sabe como é que a história terminou. Tá vendo? Certinho. 7 de espadas. Aqui mostra a traição que Jesus sofreu. Ó, apesar dele ter inteligência, ter astúcia, ele confiava naqueles que andavam com ele. Mas olha aqui, ó, 5 de espadas, 7 de espadas. Ele foi traído, tá vendo? E aqui o tarô, isso é para vocês verem que o tarô ele não mente. Ele revela, ele traz aquilo que realmente aconteceu, tá? Então aqui a gente tá falando de Judas, que traiu a confiança de Jesus, né? E é. Esse pedaço acho que deixa todo mundo triste, né? Mas aqui mostra uma grande traição. Uma grande traição. E olha, o legado de Jesus, ele vai seguir ainda, eu diria eternamente, tá? Porque o carro aqui, e ele passou, ele realmente, ele venceu a morte, ele passou por cima das dificuldades, de certa forma ele chegou lá. Ele chegou lá, porque a energia do carro é uma energia desbravadora, né? Ele foi imparável, né? Ele foi até o fim na missão dele. Ele foi até o fim na missão dele. Um rei de espadas. Aqui a gente pode estar falando de Deus que tinha um propósito, tinha um planejamento, né? E esse planejamento foi seguido à risca. Uma carta de extrema inspiração. Jesus era um ser inspirado a todo momento. E é isso, gente. É isso. Eu amei fazer essa tiragem. Foi maravilhosa, foi incrível. Eu vou trazer vídeos assim, tá bom? Vamos falar de várias outras pessoas, celebridades, o que o tarô revela. E é muito bacana porque o tarô, ele joga uma luz em cima da situação, ele traz a consciência, coisas que estão no inconsciente, ele revela caráter também, né? Então tem tudo isso de bacana, é a magia do tarô, tá? Que pra mim é uma ferramenta sagrada e tá aqui. Quem foi Jesus segundo o tarô? Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha, deixa teu comentário. Muito obrigada pela tua atenção. Te vejo na próxima.